Estamos em pleno século XVIII. Estes episódios do Lembra-te Angola não têm que obedecer a uma ordem cronológica. Tenho tratado dos séculos XVII e XVIII, tenho tido sugestões para tratar de temáticas de outras épocas, por exemplo, já do século XIX, por exemplo, a partilha da África. Tive uma ainda não há muito tempo. E chegarei lá. Portanto, não é obrigatório que isto seja seguido. Eu, nos próximos episódios, propunha-me falar da segunda metade do século XVIII, coincide com aquilo a que a história de Portugal designa por período pombalino. Período em que Sebastião José de Carvalho e Melo foi ministro, ou primeiro-ministro, ou primeiro secretário de Estado, naquela altura era a mesma coisa, do rei Dom José, e que vai marcar, por estranho que pareça, vai marcar muito a história de Angola e a viragem da história de Angola da segunda metade do século XVIII para o século XIX. Vamos ter vários governadores que eu já designei, e outros autores também designam por governadores pombalinos, entre os anos de 1750 aproximadamente e o fim do século. Eu hoje faria uma introdução apenas, até esclarecendo alguns aspectos em relação aos quais vou chocar desde já vários historiadores portugueses. Primeira afirmação chocante para os historiadores portugueses e para uma série de opinião. A história de Portugal consagrou o Marquês de Pombal, que aliás não se chamava Marquês de Pombal, ele só adquire o título de Marquês de Pombal no fim da vida. Ele sai do poder em 1772, quando morre Dom José, ele ainda sobrevive mais uns 6 anos. Ele era Sebastião José de Carvalho e Melo e o povo conhecia-o pelo Carvalho, não é? Porque era um nome paterno, o Melo é materno. Ele está sempre associado ao rei Dom José e realmente o verdadeiro rei absoluto e o verdadeiro quem determinava tudo era de facto Dom José. O Pombal veio a arguir, e com razão, que tudo o que ele fez foi sob as ordens de Dom José, e essa é que é a realidade. Mas na verdade o Marquês de Pombal executou tudo como deveria ser. Realmente o grande criminoso, não tenho pejo em dizê-lo, foi ele. Não lhe tirem a estátua. A estátua é para estar aqui na cidade onde eu me encontro, em Lisboa, que é para a gente saber o que é que as estátuas devem estar, não devem ser apiadas nem removidas. As estátuas devem estar, que é para, nem que seja para a gente dizer mal delas. We're gonna knock that no good statue down. We should have done it long ago, but we never got around. Now we're gonna knock that no good statue down. Nem que seja para o Sporting celebrar. Porque ele está com o leão, mas nem que seja para a gente pôr em causa o leão do Marquês de Pombal, que aliás é simbólico, já tem que ver com o tempo republicano português, não é? Planeado, creio eu, que na Primeira República e depois consagrado no Estado Novo. Bem, a coisa mais chocante que eu queria dizer para os historiadores portugueses é que erigiu-se o Marquês de Pombal como uma espécie de abolicionista, porque no reinado de Dom José, efetivamente, deu-se uma proibição do desembarque de escravos em Portugal. Não foi no Brasil nem em Angola, em Portugal. Mas isso ficou a dever-se ao facto de haver uma nobreza arruinada e, obedecendo ao Código Noir, ao Código Negro de Luís XIV, e às ambiguidades do Código Negro, os amos podiam castigar o escravo caso ele fugisse, podiam vendê-los, podiam arrendá-los, mas não podiam agredi-los, nem pôr-lhes fim à vida. Caso contrário, seriam condenados como se estivessem a cometer um homicídio. Ora, nós vemos assistir a muitos nobres em Portugal, desde o Minho até ao Algarve, com escravos negros do Minho até ao Algarve, que vão libertar esses escravos. Porquê? Porque estamos num período de problema económico, assim como há períodos que nós agora vivemos em que não há quem compre um andar, não há quem compre... Naquela época ninguém queria comprar escravos. E então também não os podiam pôr fim à vida, porque um escravo era caro, um escravo era uma boca para comer. Então soltavam-nos, abandonavam-nos, como quem abandona animais, e essas pessoas, por todo o território português, europeu, não é? Continental ou metropolitano, como também já se começava a dizer, iam se tornando indigentes. Ó preta, lá de Lisboa, jogar as cartas é coisa boa, ó meu senhor. Eu fui passando por detrás da bananeira, disse o preto para preto, oi que linda brincadeira. Ora, é por isso que é proibido o desembarque de escravos em Portugal. No entanto, ele é intensificado para o Brasil.
O Marquês de Pombal, aliás, eu digo Marquês de Pombal, mas é o Sebastião José manda para o Brasil como governador, aliás, como vice-rei. O seu irmão é o primeiro vice-rei do Brasil, o seu irmão Francisco Xavier de Carvalho e Mendonça vai ser o primeiro vice-rei do Brasil. É nessa altura que a capital brasileira se transfere de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro esse, já conquistado aos franceses em 1565 por Estácio de Sá. E vai-se proceder a uma criação das companhias supostamente comerciais, a Companhia Geral do Grão-Pará em Maranhão, criada em 1755, o mesmo ano do terremoto, e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, criada em 1759. Estas companhias previam que nos 20 anos subsequentes fossem exportadas de Angola para o Brasil cerca de 100 mil escravos anualmente. Passaram 20 anos, portanto nos anos 1770 e tal, e segundo os números da época, o número de escravos de Angola para o Brasil era o dobro, eram 200 mil escravos, uma média anual. Como é que é possível achar que o Marquês de Pombal era um abolicionista? Só mesmo os mitos de lusitanos. Não? O importante a deixar claro, e que vai caracterizar os governos pombalinos em Angola, é marcado pela supressão da Companhia de Jesus, por iniciativa do rei Dom José em 1759. Antes disso, dizer uma coisa importante. Toda a política do Marquês de Pombal caracteriza-se pelo esbulho da coisa pública em função da coisa pública. Portanto, todos os privados são tributados, são confiscados, tudo em função... Os próprios escravos, os próprios comerciantes de escravos também são tributados e prejudicados, tudo em função da coisa pública do Estado, mas, na verdade, servia para enriquecer quem desempenhava cargos do Estado. E o principal de todos era, evidentemente, Sebastião José e os seus familiares. Um facto que vai caracterizar, que vai ser a raiz de toda a política angolana subsequente, é a supressão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, em 1759. Ora, a Companhia de Jesus não só é expulsa, veremos mais adiante como isso acontece em Luanda, e os bens dos jesuítas são confiscados. Primeira consequência em Angola, como os jesuítas nas cidades angolanas, como eu já o disse várias vezes, eram eles quem dirigia a pequena agricultura de subsistência, eram eles que alimentavam Luanda, por exemplo, nos arimos da periferia, com os comerciantes laicos, mas também os jesuítas, porque os jesuítas, que eram lá na época ainda os padres jesuítas, os proprietários da maioria dos edifícios, dos armazéns da cidade e também dos arimos, das pequenas lavras da periferia que alimentavam Luanda. Ora, os governadores vão ter uma necessidade de criar alternativas, vão ter uma necessidade de chamar uma colonização, já uma primeira colonização branca, europeia, para Angola, que seja uma alternativa aos jesuítas. Vamos assistir, como aliás estudou o professor José Carlos Venâncio, numa obra que ficou importante, vai aparecer aqui ao lado. Vamos assistir à chegada a Angola já de muitos degradados, porque já nesta altura, século XIX veremos melhor ainda, mas já nessa altura a grande colonização, portanto o grande povoamento europeu, consiste sobretudo nos degradados de elite comum. Vamos assistir também, no que diz respeito ao comércio no sertão angolano, agora sim, à intensificação dos aviados e dos funantes. Havia uma lei que vinha do tempo do governador Luís Mendes Vasconcelos, de 1666, e reforçada por Vidal de Negreiros, no sentido da proibição de que os comerciantes brancos entrassem no sertão, e os brancos não abrangia só os brancos, abrangia também os mestiços e os chamados negros calçados. Mas essa lei é suspensa. E então vai-se liberalizar o comércio sertanejo, evidente, sempre incidindo no escravo, que é preciso insistir nisto. O escravo agora para o Brasil já não é só para trabalhos de plantação, agora também para os trabalhos mineiros, as pessoas, aliás, já vinha do reinado de Dom João V, não é? E então temos no sertão angolano os tais aviados que agiam por conta de credores sediados no litoral e os funantes que agiam por conta própria. Portanto, é o segundo aspecto. Temos uma intensificação do comércio de escravos e liberalização do comércio no interior de Angola. Temos uma transformação na agricultura. Ainda sobre estes dois aspectos, acho que há que indicar a questão da taxação ou da cobrança de impostos aos comerciantes, o que vai estar na base quando chegarmos, já não será hoje, mas quando chegarmos ao governo do governador Sousa Coutinho, vamos ver porque é que o Sousa Coutinho cria em Luanda a praça que no século XX viríamos todos a designar por Praça do Baleizão.
o que resta do antigo baleizão, bem estragado. Ainda está aqui a indicar que é um edifício sensacionista. Mas encontra-se infelizmente neste estado de conservação que se vê, destruído. Aqui era a entrada principal. Aqui a antiga fábrica de sabão que foi recuperada. Lá em cima podemos ver a bandeira monumento, parte do shopping Fortaleza e todo o largo do Baleizão. Mas que se tratava do terreiro público destinado a taxar os comerciantes. E há ainda mais dois aspectos importantes nesta segunda metade do século XVIII em Angola, que são as indústrias extrativas. Têm sido feitos trabalhos brilhantes nos últimos tempos sobre isso. A tal fundição de Oeiras, criada na margem do rio Luinha, afluente local, por sua vez afluente do Kwanza, por Sousa Coutinho, destinava-se a aperfeiçoar, porque já se baseava numa fundição do ferro da parte do esmundo, mas destinava-se a aproveitar o ferro, sobretudo, para os canhões. Finalmente, o último aspecto, não só um reforço do armamento, cá estão os canhões reforçados pelo ferro e pelo chumbo, mas também as campanhas militares que vão intensificar-se no norte de Angola, ou melhor, no norte, que ainda não era norte de Angola, mas no norte, com a criação do presídio do Encoge, assim como no sul, com a criação de muitos presídios, entre os quais Novo Redondo, ou Sumbo, ainda a construção de muitas fortificações nas cidades, em Luanda e em Benguela, e não só. Ficará para os próximos episódios, não percam, estamos juntos.